E se as estátuas de uma igreja ganhassem vida à noite? Mas e se elas se reunissem não para rezar, mas sim para julgar as orações que ouviram durante o dia? Hoje a gente vai fundo em Entre Santos, um conto simplesmente genial lá de 1896 do mestre Machado de Assis. Bom, a história já começa com uma confissão. Um padre idoso conta que viveu uma aventura extraordinária. E com essa frase, ele já nos joga direto no coração de um mistério que é, no mínimo, secular. Vamos imaginar a cena. O nosso narrador, que é o capelão, está ali pronto para fechar a igreja. A noite está silenciosa, até que ele percebe uma coisa errada. Uma luz, sabe, uma luz estranha, bem inquietante, que está vazando por debaixo das portas do templo. O coração dele, claro, começa a bater mais forte. Mesmo assim, ele vai avançando pelos corredores escuros, escondendo a própria lanterna. E a cada passo, ele chega mais perto da fonte daquela luz e também das vozes que agora ele já consegue ouvir com mais clareza. E é aqui que a história dá sua primeira grande virada. Porque o que o padre vê quando ele espia pela frestinha da porta, bom, é algo que desafia a lógica, a fé e a própria realidade. Pois é, não eram ladrões, nem fantasmas. As estátuas dos santos, elas desceram dos seus pedestais. E agora, em tamanho humano, elas caminham e conversam bem tranquilamente dentro da igreja silenciosa. Mas olha, isso não é um milagre pacífico, não. Aquilo ali parece mais um tribunal divino. Os santos, que o Machado de Assis descreve como terríveis psicólogos, estão literalmente dissecando as orações do dia, analisando os motivos reais, os desejos mais escondidos na alma dos fiéis. E nesse julgamento noturno, os juízes, eles não concordam em tudo. As diferentes personalidades dos santos acabam criando um debate fascinante sobre a própria natureza da humanidade. A divisão fica bem clara, né? De um lado a gente tem os ascetas, a turma da linha dura, que estão cada vez mais desiludidos com as falhas humanas, e do outro lado um santo mais indulgente, que ainda acredita que dá para encontrar alguma bondade mesmo no meio de tanta fraqueza. São João Batista chega a declarar: bem desiludido, começo a descrer dos homens. Mas aí, São Francisco de Sales intervém e promete contar uma história daquele mesmo dia que vai provar que ainda existem motivos para sorrir. E é aqui que a genialidade do Machado nos entrega uma história dentro da história. É o caso de um homem avarento, cuja fé e ganância estão prestes a entrar numa colisão, assim, espetacular. Então, São Francisco de Sales apresenta o protagonista da sua história. Um homem chamado Sales, que ironia, né, o mesmo nome dele, cuja avareza é lendária. Para a gente ter uma ideia, ele chegou a declarar o corpo de uma escrava morta como livre só para não ter que pagar o enterro. Chegava nesse nível. Com a esposa à beira da morte, ele se ajoelha para rezar. E ali, dentro da mente dele, começa uma guerra brutal. De um lado, o amor genuíno que ele sente por ela, do outro, a sua obsessão doentia por dinheiro. A imagem da moeda girando vira uma alucinação, uma obsessão que bloqueia qualquer pensamento de fé, e ela acaba revelando o verdadeiro Deus que ele adora. Um Deus redondo, brilhante, amarelo, ouro puro. Incapaz de se desfazer de um único centavo, a mente avarenta dele busca desesperadamente uma saída. Uma forma de negociar com o céu, mas sem ter que abrir a carteira. A questão central é essa. O que ele poderia oferecer que tivesse um valor imenso para o céu, mas um custo absolutamente zero para ele? Depois de um momento de cálculo desesperado, mas não sobre o que dar, e sim sobre o que prometer, ele encontra a sua oferta. Um número grande, um número que impressiona. 1000. Ele não promete dinheiro. Ele promete 1000 Pai Nossos e 1000 Ave Marias. É uma manobra genial de avareza. Ele transforma a própria devoção em uma moeda de troca, substituindo o custo material por um esforço espiritual. E os santos? Ah, eles riem. Mas não é com desprezo, não. É com uma espécie de diversão divina. Eles ficam maravilhados com a complexidade tragicômica da alma humana, que consegue ser tão devota e ao mesmo tempo tão mesquinha, tudo no mesmo instante. E a história para exatamente aí. Deixa a gente suspenso nesse momento. O Machado de Assis, de forma genial, não entrega nenhuma resposta. Ele só deixa no ar essa pergunta brilhante que ecoa até hoje. Quando a fé e a avareza se encontram, quem é que está sendo salvo de verdade? A alma da esposa ou o cofre do avarento?